Você que está iniciando uma criação de galinha, está entrando na área da avicultura agora, você deve observar que se você for fazer a sua reprodução, a sua incubação, seja ela artificial com o uso de chocadeiras, ou seja ela natural com o uso da própria galinha, você tem que considerar que nessa reprodução, nessa incubação, irá haver o nascimento dos machos. Então, o que você irá fazer com esse tanto de macho, com esse tanto de galo? Então, irei nesse vídeo falar algumas dicas que eu acredito que seja importante você analisar. Então, assista todo esse vídeo, deixe o seu comentário e a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos ao vídeo. Primeira dica: observe, pessoal, aí na sua região, se o macho, se o galo, ele tem uma boa aceitação no mercado, se ele é fácil para ser comercializado. Por que eu digo isso? Porque em algumas regiões do Brasil, as fêmeas elas são melhores para serem comercializadas, elas são mais procuradas tanto para o consumo como para aquele criador que busca ampliar o seu plantel para a produção de ovos, por exemplo, seja ovos férteis ou seja ovos para o consumo. Então, leve em consideração a facilidade de comercialização desse galo e lembre-se que para o consumo, o macho inteiro, dependendo da região, é menos valorizado do que o macho castrado, conhecido como capão. O capão ele tem um mercado específico, considere isso. Segunda dica: caso você crie aves para, por exemplo, postura, se você trabalha com raça pura, os machos, você pode direcioná-lo para reprodução. Você pode trabalhar o desenvolvimento zootécnico desse macho e comercializar esse macho como um reprodutor. Você pode estar agregando valor a esse material que foi reproduzido aí na sua criação. Pessoal, observem que eu falei raça pura, mas pode ser também um animal mestiço, pode ser um animal também de raça nativa, com um excelente padrão genético e um ótimo desempenho zootécnico. Isso é muito importante e com certeza irá agregar valor àquele animal para a reprodução. Terceira dica: é necessário você fazer um espaço, uma estrutura específica para criar esses reprodutores, esses machos. Pessoal, esses animais eles brigam muito e você que tem uma criação, você observa que existe uma hierarquia, existe um dominante. Então, se você deixar esses machos, esses galos com as frangas, com certeza irá comprometer o desempenho do sistema reprodutivo e todo o desenvolvimento zootécnico daquela franga, comprometendo com certeza a vida reprodutiva daquele animal. Quarta dica: se o seu foco é produção de ovos e na sua cidade, na sua região não tem esse hábito, não tem esse costume de comercializar, de consumir os machos, os galos, eu recomendo que na primeira semana você já dê um direcionamento para esses animais. É interessante você vendê-lo, você trocar por fêmeas, se você achar quem tem interesse, porque esse animal macho, pessoal, ele com certeza ele vai ter um maior consumo de ração, por exemplo, do que a fêmea. E isso é um prejuízo. E além desse consumo de ração que é maior, outra coisa que podemos observarmos é o temperamento do macho, que é diferente do temperamento da fêmea. O macho tende a ser mais arisco, mais agressivo na criação. A quinta dica, pessoal, é você usar a estratégia de venda.
Eu já falei na comercialização desse galo vivo para o consumo, do galo vivo para a reprodução. Uma estratégia é você abater esse galo, fazer os cortes nobres, temperar esse galo, embalar numa embalagem bem bonita, bem limpa, e com certeza você irá agregar valor a esse seu produto, irá facilitar a comercialização desse galo, desse macho aí na sua região. Pessoal, esses galos são do nosso segundo lote de machos. Eles são na média de 5, 6, 7 meses. E esses animais a gente comercializa vivo e abatido na feira, ou a pessoa vai pegar na nossa casa por R$ 35. Tem região que é 40, que é 50. Isso é muito relativo, vai depender muito da região e da aceitação da população pela carne de galo. E são galos mestiços, que foram originados de animais de raça pura, como Plymouth, Rock Barrado, Rhode Island Red, Leghorn, de linhagens como GLC, GLZ, Poedeira Negra, Carijó, e animais sem raça definida. Tem muitos animais pé duros aqui na criação. Okay? Então espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixe o seu comentário logo abaixo, a sua curtida se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.